Fala, professores, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon Furtado e nessa aula nós vamos conversar sobre a relação entre a tecnologia e o conteúdo. Nas aulas anteriores nós aprendemos a competência tecnológica separada aí da competência do conteúdo. Agora nós vamos relacionar e fazer a intersecção entre esses dois conhecimentos e forma então uma nova competência aí que podemos chamar de conhecimento tecnológico do conteúdo. Então vamos compreender o que consiste então esse conhecimento. Esse conhecimento para Harris, Michel e Kohler, eles definiram que é a capacidade da tecnologia alterar o conteúdo disciplinar e possibilitar novas metáforas e linguagens que facilite a compreensão do aluno. Então, quando a gente pensa numa realidade aumentada, a gente por um aplicativo, a gente consegue interagir ali com o livro, porque a imagem, o texto ali salta pelo celular, fica uma coisa interativa, dinâmica. Então, isso altera ali o conteúdo disciplinar. A gente começa a ter uma relação diferente com o assunto, com o tema e com aquele conteúdo. Por exemplo, nós podemos fazer viagens, podemos aprender geografia fazendo viagens, aprender história fazendo viagens virtuais por vários lugares do Brasil e do mundo, por meio de uma realidade virtual, um óculos, como vocês estão vendo aí de realidade virtual. Então, temos a realidade aumentada, a realidade virtual, e nós temos, né, outras possibilidades também de outros softwares. Até nós temos aqui uma outra definição de outro autor, que são softwares e equipamentos que transformam a ciência, de maneira que seria impossível compreender situações e observar coisas sem a presença dessa tecnologia. Então, quando a gente vai analisar dados, ou em alguns programas, alguns computadores processam dados financeiros, estatísticos, sem computador, sem essa tecnologia, seria impossível a gente ter aquelas informações, ter aqueles dados daquela forma, ter aquela análise, mas é por causa da tecnologia que nós temos. Então, é importante a gente entender que são programas, são softwares, equipamentos que vai então transformar a ciência também e alterar o conteúdo. Então, podemos pensar também numa questão da anatomia, né? Por vários anos, as pessoas só aprendiam anatomia humana por meio de um cadáver que tinha que deixar ali no formal na universidade. Agora a gente pode aprender tudo sobre anatomia por um corpo humano em 3D. A gente consegue entender tudo que envolve ali a anatomia, né, do corpo humano por meio de um software, por meio de um programa em 3D que é muito claro, muito objetivo e nem precisa da mediação do professor. O aluno consegue aprender sozinho com a tecnologia, não precisa nem da mediação docente. Isso acontece em programas de matemática. Nós chamamos isso de machine learning, né? A aprendizagem das máquinas. As máquinas vão aprendendo ao ponto que elas oferecem sozinhas aquilo que nós queremos, informações, faz análise dos alunos, se os alunos estão aprendendo, a matemática, que se não estão aprendendo, se onde que eles estão com mais dificuldade. Tem programas educacionais que conseguem fazer essa análise de desempenho do aluno por meio das atividades que eles vão fazendo e aquilo vai testando e vai mensurando um pouquinho as dificuldades dos alunos, assim para o professor depois entrar, interferir e fazer o seu papel também, a sua mediação. Então, é muito importante o professor, então, ter essa competência de compreender de quais são as tecnologias que influenciam o conteúdo. Porque às vezes ele vai ensinar, às vezes, geografia de uma forma, né, sem tecnologia, se o aluno pode aprender de uma forma mais eficaz usando a tecnologia, ele pode viajar lá em lugares históricos da nosso país, do nosso, da história da nossa humanidade, ele pode ter essa vivência de ver, de viajar, de perceber, né? Ou só eu ficar ouvindo, né? Ouvir, só ouvindo
não consegue imaginar. Agora, se ele vai lá, viaja, vê, ele tem uma experiência diferente de aprendizagem. Isso que é importante a gente refletir, o professor precisa estar atento a isso. Ah, não, eu vou ensinar só falando, só explicando, só desenhando aqui na lousa, ou às vezes nem desenhando, só com base em textos. Então, olha a mudança, e o professor precisa ter essa competência de perceber que a tecnologia é uma aliada dele para o aluno compreender um assunto, compreender uma história, compreender ali uma matemática, compreender, às vezes, aquele tema, aquele conteúdo disciplinar que o professor está tentando passar e ensinar. Ok? Obrigado, gente, aí. Até a nossa próxima aula.